Ele é diretor de fotografia, especialista em cinematografia digital. Eu vou conversar com Carlos Zebert. Venha cá. A gente não se vê desde muito tempo. 83, né? Acho que antes até. Antes até? Antes. É. Enfim, e você, olha, você não mudou nada. Tirando a barba branca. É, só a barba e tá um pouquinho mais gordo. Pouquinho, né? Não... Eu acho espantoso isso, como as pessoas envelhecem e eu não. Eu não entendo como é que é isso. Se você descobrir, você conta pra gente. Bom, eu tenho um filme, eu escrevi, dirigi, atuei num filme Maldito, Pai do Povo. O Pai do Povo. Que foi lançado no Carnaval, aqui no Carnaval no Rio. Então, realmente, era uma parceria, uma coprodução. E a primeira ideia do roteiro, né, a primeira ideia de roteiro, foi criada junto com Carlos Alberto. Carlos Alberto, né? Carlos Alberto, Aqui já está Carlos Zebert, você foi tirando e eu fui cortando tirando, o nome. fui limpando o nome, Não dá para ter um nome profissional muito grande, né? É verdade. Mas aí, esse primeiríssimo tratamento para eu conseguir visualizar como é que era aquilo, foi feito junto com o Carlos. Na madrugada, né? De madrugada lá em casa. Aí depois, o projeto nem chegou a sair do papel. Anos depois, eu consegui fazer uma outra versão, mas quer dizer, aquela ideia básica estava lá, do Pai do Povo. E aí você, hoje em dia, quando é que você começou a se dedicar à cinematografia digital? Bom, a cinematografia em geral, eu tenho 42 anos que eu sou diretor de fotografia. Sim. Eu quando nos anos... Cara, quando a gente se conheceu, você já era diretor de fotografia. Tinha feito o Bandido da Luz Vermelha com o Rogério. Eu fiz o segundo filme dos Ganzerla e você fez o primeiro. Exato. Mas aí? Mas, por volta do final dos anos 80, eu comecei a me interessar por imagem eletrônica também. Porque senti que essa tecnologia do fotoquímico iria durar mais, sei lá, 20, 30 anos no máximo. E eu achava que a minha carreira ia se estender além disso, né? E eu comecei a me interessar, comecei a ler a respeito, né? E comecei a fazer também coisas com câmeras eletrônicas. Comecei a fazer documentários e tal. Quando passou do analógico para o digital e do standard para alta definição, a qualidade melhorou muito, né? Nossa, mas totalmente. Hoje a gente pode afirmar que em termos de resolução, de definição, de espaço de cor, o cinema digital já encostou no fotoquímico. Né? Eu acho que visualmente não dá nem para se perceber, né? O público não percebe. Eles já fizeram várias enquetes, né? O especialista tem cada vez mais dificuldade em perceber. Há pouco tempo eu vi um rolo que misturava coisas captadas em película com coisas captadas em digital e tinha uma avaliação, né, de quantas pessoas tinham acertado o que era o que era digital, o que era fotoquímico. O que está ficando muito difícil, Carlos, é que a diferença que existe entre a high definition, né, a alta definição, e o normal está ficando quase insuportável de você sair do HD e ver uma coisa sem HD. Só que a capacidade de adaptação do olho humano é fantástica. Então, com 5 minutos, você já... tudo bem. Né? Só que você compara um com o outro, né? Sim, aí não tem jeito. Né? Se você zapeia de um para o outro... Agora, no cinema, qual é o processo? Porque já tem filmes que misturam os dois... Existem esses híbridos, né? Uma parte... Aqui mesmo no Brasil, a gente tem feito alguma coisa onde os planos mais gerais, que precisam ter uma resolução espacial mais alta, a gente ainda faz em 35 milímetros, com película, mas todo o resto é feito em digital, em alta definição. O que facilita efeitos como o do Avatar, por exemplo?
Bom, hoje não existe mais finalização fotoquímica. Você não consegue mais fazer nenhuma fusão, uma hélice fusão na película. Então, todos os filmes hoje, mesmo aqueles que são captados em película, são finalizados digitalmente. O filme é escaneado, né? O telecine, é um scanner, vira data, né? E aí a finalização, correção de cor, os efeitos todos, as camadas todas de imagem, são feitas no digital. O filme volta só para a película porque a exibição ainda é majoritariamente feita em quase película. Que totalmente, né? No mundo. Pegou essa crise agora também, né? Que era o momento da transição. As salas ainda são mais caras, as salas com equipamento digital ainda são mais caras. Então, isso está retardando, mas é uma coisa inexorável. Não vai voltar. Vamos falar de anteontem, que parece século passado, quando se fala, por exemplo, do Parque Jurássico, do Jurassic Park. Jurassic Park, sim. O filme do Spielberg. Do Spielberg, Que, quando saiu, eu não entendi por que era em 4x3, era tamanho de tela antiga. Antiga, mais tela, que era a tela normal, usual do computador. Se deve ao fato de vários efeitos feitos em computador, que o fato do filme ser em 4x3? Não, não tem a ver, não. E por que, então? Alguns produtores pensam que você fazer no formato scope, né, 2,35 por 1, não é interessante porque limita muito as mídias alternativas, né? Vídeo doméstico, hoje em DVD. dia já não mais, né? Mas Blu-ray e tudo. Existe uma certa implicância por parte do espectador em alugar um filme e quando vai ver o filme no televisor dele tem uma tarja preta em cima, uma tarja preta embaixo e uma linguiça de imagem isso no meio, é chatíssimo. Né? Então, alguns produtores acham melhor não trabalhar em scope, né? Porque existem técnicas. Você pode pegar uma imagem scope e fazer o que eles chamam de pan and scan, que é pegar o melhor enquadramento dentro daquele quadro grande. Mas é esquisito. Se não fizerem isso, você vê aquela cena que tem duas pessoas conversando, como eu estou conversando com você aqui, e na imagem tem o nariz de um com o nariz de outro. Como também o negócio de ajustar a imagem, que várias televisões têm, também ajusta só uma parte, né? O resto fica tudo distorcido. Agora, essa questão dos formatos agora vai ser unificado. Quer dizer, a televisão de alta definição... Bom, ela já é nesse... É o 16:9, né? Que corresponde a 1,77:1. Bom, mesmo assim, no cinema, tem vários tamanhos de scope, não tem? Não, o scope, basicamente, na exibição, é 2,4... Estou falando no cinema. 2,4:1. Não tem uma outra, porque às vezes você vê que... Não, tem outros processos, tem vários processos, né? Tem um processo hoje, inclusive, que não usa mais lentes anamórficas. Sim. O Super 35, ele é filmado com lentes com objetivas normais, esféricas, e a anamorfização é feita no laboratório. Eles fazem um internegativo anamorfizando... No laboratório. Né? Que é mais barato. Agora, primeiro tem umas coisas aqui que eu quero ver alguns exemplos no telão, porque você disse que a visão é o sentido que mais nos engana. É verdade. A gente dá muito crédito ao que a gente vê, mas, na realidade, de todos os sentidos, né? Eram 5, agora já estão falando que são 7, né? Estão sempre... Quais são os outros 2 para saber se eu tenho? Um você com certeza tem, não era considerado um sentido, que é a propriocepção. Quer dizer, você ter a consciência do seu corpo. Né? Isso não tinha como eu não ter. Não tem, mas tem o caso da pessoa que tem um membro amputado e continua sentindo o membro, sentindo dor, calor, frio, né? Então, isso é considerado um sentido, a propriocepção, né? Tem uma outra forma de percepção que é considerado um sentido também, está sendo estudado por um cientista inglês chamado Sheldrake, que ele diz que as pessoas têm a capacidade, qualquer pessoa, de perceber quando alguém está olhando por trás, pelas costas dele. Isso acontece mesmo. Depende e ele diz que isso todo mundo tem. Sim, mas depende também da intensidade que a pessoa está olhando, né? Acho. Está com raiva. Algumas vezes você olha para trás e de repente tem uma pessoa olhando para você assim. O Sheldrake está justamente testando isso. Ele está dizendo que todo mundo tem.
Outro dia no camarim, chegou, eu estava conversando, estava o Bira do lado, de repente eu virei para o Bira estava assim para mim. Tomei um susto. Vamos ver umas fotos aí que você trouxe falando. Você explica para a gente exemplos eu vou explicando. Dessa enganação. Aqui, por exemplo. Por exemplo, isso aí é uma coisa que quem vê futebol hoje já está acostumado. Aqueles comerciais que ficam do lado do campo, ali atrás, né, do lado do gol. Sim, e que ficam aquilo é uma perspectiva, aquilo é uma perspectiva forçada, né? Isso aí é uma coisa que tem em parque de diversão, chama o quarto de Ames. O quarto de Ames, ele não é exatamente um quarto, né, com 4 paredes na perpendicular, né? A parede do fundo ela não é perpendicular, ela é oblíqua, ela faz um ângulo assim. Ó, tem o mapa aí, né? E aquele chão de xadrez preto e branco, ele é também pintado corrigindo essa perspectiva. Volta um pouco para a gente. Então, quando a pessoa olhando por um ponto de vista, tem um buraquinho nessa 4ª parede, né? Onde está a câmera que está fazendo a foto. Quando a pessoa olha por esse buraquinho, por esse ponto de vista, né? Aquela menina que está pequenininha, ela está pequenininha porque ela está mais longe. Né? Aqui está grande porque ela está mais perto. Mas o cenário ilude, né, pela perspectiva falseada, aquelas janelas são pintadas de tamanhos diferentes. Né? A janela da esquerda ela é muito maior, né, porque ela está mais longe. Então, ela é aumentada para compensar a distância. E aí você tem uma sensação muito estranha que quando a menina vai da esquerda para a direita, ela cresce. Ela cresce? Ela cresce. Vai andando e vai crescendo. Vai andando e vai crescendo. Se 2 pessoas se cruzarem nesse quarto, certo? Uma vai diminuindo e a outra vai crescendo. Vai passando mais, William. Não é? Passo. Isso é interessante. Isso aí vocês têm que fixar, para vocês verem o efeito, vocês têm que fixar naquele pontinho preto no centro da imagem por uns 30 segundos. Vamos lá. Nós estamos vendo cores, né, que são complementares às cores corretas da natureza. Né? Nós estamos vendo o amarelo no lugar do azul do céu, né? Estamos vendo ali aquele azul como se fosse um amarelo da luz do sol. Então, a gente olhando bastante para aquele pontinho preto, quando a gente troca essa imagem pela mesma imagem em preto e branco, você vê colorido e, de repente, virou preto e branco. Não é? Por que isso acontece? Acontece porque durante... Eu acho que eu estou muito doente, que para mim não mudou nada. Vocês viram, né? Não é uma alucinação. É o fato de eu estar olhando daqui, porque você não fixou o olhar. Não fixei no ponto ali. Você fixou, mas por 30 segundos? Não. Agora eu vou cronometrar. Marca 30 segundos para mim, Kelly. Voltou. Fixa o olhar ali. Quem não viu, aproveite a oportunidade e olhe de novo. A partir de agora, vai, 30. Fixo. Depois eu explico por que isso acontece. Senão vai perder a graça. Se eu explicar agora, perde a graça. E vai acontecer o quê? Você vai ver colorido com as cores normais. E em seguida as cores vão se desvanecer e você vai ver que a foto é preta e branca. Acho que já dá, hein? Ok. E aí, olha... Quer explicação? Quero perguntar o seguinte, a pessoa que está vendo em casa também vai ter o mesmo efeito. Se ela fixar o olhar. Tem que fixar o preto, aquele pontinho preto. Em casa é mais complicado que você levanta para pegar um refrigerante, não vai, claro. Aí não acontece nada. Agora fixando explica. Sim. A explicação é o seguinte, nós temos 3 tipos de célula na nossa retina, que é onde forma a imagem, né? Uma sensível ao vermelho, outra ao verde e outra ao azul, né? 3 tipos. Quando você vê aquela foto anterior, onde as cores estão invertidas, né? O amarelo é uma soma em proporções definidas de vermelho com verde. Então, quando você está olhando aquele céu amarelo, essas células estão funcionando, porque está vendo o amarelo ali, o verde e o vermelho estão produzindo para dar o amarelo. Quando você troca a fotografia, as do azul que estavam inibidas, enquanto as outras trabalhavam bastante, ela vence a inibição e você vê azul.
certo? Mas como não tem mais nenhum estímulo colorido, rapidamente a cor vai desvanecendo e você não vê mais cor. Qualquer pessoa em casa que tenha olhado 30 segundos... Professor, tem mais para a gente brincar? Tem um monte de coisa. Que tem? Vamos lá. Olha aí, por exemplo. Ó, isso aí... não está rodando. Isso é uma imagem absolutamente fixa, certo? Mas como você muda um pouco o ângulo em que você está olhando, essa mudança faz com que os sensores, essas células, mudem o que elas estão percebendo, qual é o pedacinho da imagem que elas estão vendo. Então, você tem essa impressão esquisita que as coisas estão em movimento. Se você fixa o olhar... Mas onde é que tem que olhar? Porque, eu, por enquanto, está tudo paradão lá. Quem está vendo o paradão? Tem mais alguém vendo o paradão? Talvez o tamanho esteja muito... Muito grande. Esteja muito grande. Estão vendo aqui no telão de trás. Mas eu vou olhar aqui no monitor, enche a tela, Vilen. Aí é só olhar um pouquinho ou tem um tempo? Não precisa olhar muito tempo. Está muito longe para mim. Se você... Mas eu acredito. Percorre o olhar, certo? Você vê um movimento que não existe, é uma imagem fixa. Sim. Está vendo? Agora foi. Olha, aí se você fixa o olhar num ponto, o movimento para. Se você começa a mexer de novo, volta a movimentar. Tem mais? Tem mais. Então vamos lá. Tem mais. Isso é uma coisa que a gente vê na natureza. Eu vou perguntar para vocês se os dois círculos que estão no meio, né? Qual é o maior? Qual é o maior? Qual é o círculo maior? O da direita. Da direita? Eu vou dizer para vocês que não eles são iguais. Absolutamente iguais. Ué? Isso sabe por que isso acontece? A noção que a gente tem de tamanho das coisas, ela não é absoluta, ela é relativa. Depende do contexto... Eu sempre achei que eu era magro. Sempre. Então, o que acontece, é o mesmo que acontece quando a gente vê a lua nascendo de noite, né? Quando a lua sai, a gente acha a lua muito grande, a gente percebe a lua grande. Por quê? Você está vendo a lua contra coisas que você sabe o tamanho. Um prédio, uma árvore, um poste, certo? Quando a lua sobe e vai para o alto, no céu, você não tem mais referência, aí ela fica do tamanho que ela é mesmo. Certo? Ela parece grande porque o seu cérebro processa... Exatamente, o seu cérebro processa assim. Um prédio é muito menor que a lua. Uma árvore é muito menor ainda do que a lua. Né? Então, a lua é grande. Então, o seu cérebro fabrica o grande. Se você não tem o ponto de referência, se você está... Se você está no deserto, ela vai ficar pequena do mesmo jeito. No mato também? No mato tem as árvores. Não, perdão, mato não. Num descampado sem referência, você não vai... Ela vai ficar grandona mesmo. Ela vai ficar pequena. Ela só fica grande porque ela está perto de coisas que você conhece, você aprendeu que o tamanho é menor que ela. Tem também uma coisa que você sente, é que você, com o dedo, você pode tapar a lua, né? Não tem? Você olhou, botou assim, tapou a lua. Disse, nossa, como é pequena a lua. Né? Não só o tamanho das coisas, as cores das coisas também dependem do contexto em que você está vendo aquela cor. Né? Uma coisa pode ser amarela num determinado fundo e em outro fundo ela pode ser laranja. Por isso é que é muito difícil uma testemunha de um crime, ou de um acidente, ou de alguma coisa, e de repente você vê várias versões. Né? Não, quando eu digo que a visão é o sentido que mais engana, porque a visão está fundamentada num paradoxo. Né? A nossa retina, que seria o nosso filme, né? Que registra a imagem, ela é uma superfície plana, né? Curvada, o fundo do olho, né? É uma calota esférica, mas ela é plana. Né? Então, a gente está percebendo um mundo que tem 3 dimensões, né? Que tem profundidade, tem altura, né? Num sensor que é bidimensional. Então, isso gera uma série de ilusões. Né? Vamos ver mais uma, por favor? Isso também tem que fixar o olhar. Né? A época do optical art usou muito. Né? Fixem no centro, né? No centro da espiral. Você está induzindo aí nos seus cones, que são essas células onde a imagem é formada. Só falta o James Stewart estar ali no meio caindo.
Vértigo, né? E aí vai entrar, quando eles apertarem ali um botãozinho, vai entrar uma imagem. E aí vocês vão ver o que acontece com a imagem. E aí quando para, acabou. A foto é isso que está aí agora, ó. Isso é uma coisa que vocês também percebem. Isso é aquela foto... É a foto parada. Aquilo é o seu cérebro que construiu. Aquele efeito da bolha. Não é mágica. Todos vocês já tiveram essa experiência. Vocês já experimentaram dirigir um automóvel numa reta durante 2 horas? Numa estrada reta? Quando você para e salta do carro, a estrada continua passando. Você nunca teve isso aí? Não, tem outra sensação. Pior é quando você está parado e o carro do lado... começa a andar devagarinho. Começa a andar devagar, você mete o pé no freio. Exatamente. Vocês já passaram por isso? Exatamente. Dá uma aflição danada. Tá paradão. Tá paradão. Agora, esse negócio da espiral, logo depois do pop art, surgiu o optical art, que usava muito. Muito. Passarelli, todos aqueles artistas exploraram muito isso aí, né? Ô, Carlos, foi um prazer te ver de novo, depois de... Também adorei. Deixa eu contar uma coisinha só. À vontade. Nós, diretores de fotografia, temos uma associação chamada Associação Brasileira de Cinematografia, que agora, em maio, está comemorando 10 anos de existência. Eu sou fundador da associação, fui o primeiro presidente. Então, eu queria convidar todos aqui em casa. Em maio, na última semana de maio, vai ter uma Semana ABC, com todas as novidades tecnológicas, câmeras digitais, de 4K, de 2K. Quando vai ser? Na última semana de maio, na Cinemateca Brasileira. Quem não conhece a Cinemateca Brasileira vai ter a oportunidade. Já é um bom motivo para ir. E você ganhou o primeiro prêmio digital, não é isso? Eu ganhei em Gramado um prêmio de direção de fotografia em 2003 com um filme digital, concorrendo contra filmes feitos pelo método tradicional, o fotoquímico. E isso foi um estímulo grande para eu continuar. E hoje eu trabalho muito mais com o suporte digital do que com o fotoquímico. Né? Olha, parabéns, além do que você explica, acho que você é um professor... Eu tenho um lado professor, eu dou aula. Mas não de professor chato, professor bem-vindo. Obrigado, Carlos Heberti. Daqui a pouco a gente volta.